Você se considera uma pessoa sortuda ou alguém que sempre acha que as coisas boas não acontecem com você e só acontecem com os outros? Ou seja, eu não tenho muita sorte. E se eu te dissesse que sorte não é o acaso, não é um dom, não é um privilégio, mas é um estado mental? E a sorte, sabe o que é o melhor de tudo? Ela é treinável. No primeiro episódio do ano do nosso Caminhada Cast, eu quero caminhar com você por um tema que todo mundo comenta, principalmente nessa época do ano, mas pouca gente entende de verdade. Como despertar a sua sorte em 3 passos. E aqui a gente vai usar a base de neurociência de comportamento humano, porque hoje você vai entender de uma vez por todas como se cava a própria sorte, de uma forma prática, consciente e possível. E vamos começar do começo? A gente sempre tratou a sorte como algo subjetivo, místico, e até aí tudo bem, até porque muitas informações da nossa mente a gente realmente não tem. Mas estudos de psicologia comportamental mostram algo muito interessante. Pessoas consideradas sortudas, elas não vivem vidas mais fáceis. Elas vivem vidas com mais percepção de oportunidade. O cérebro, ele funciona como um filtro. Ele seleciona o que você vê, o que você ignora e o que você considera possível. E aqui entra um conceito chave da neurociência, que é o sistema de ativação reticular, que é a parte do cérebro responsável por direcionar o seu foco. A bem da verdade é que tudo está acontecendo aqui ao mesmo tempo, ao nosso redor, na nossa vida, no nosso cotidiano. Só que, dependendo do que você está focando, a tua atenção e a sua sorte é atraída. Se eu te pedir agora para olhar ao seu redor e verificar que objetos vermelhos você tem aí ao redor, dá uma olhadinha. Quantos objetos vermelhos você vê aí agora ao redor de você? Olhou? E se eu te pedir para me falar quantos verdes tem? Você viu na outra vez? Você já tinha prestado atenção nos verdes? Ou você, no momento que eu falei do vermelho, você só focou no vermelho? A bem da verdade é que quando a gente muda o foco, a gente muda também o que a gente está percebendo. Quando a gente está com algum problema, algo que está ali tirando as nossas noites de sono, vocês já perceberam como é impressionante que as melhores coisas da nossa vida, que a gente ama, até a nossa rotina, nosso cachorrinho, nosso filho, nosso marido, ali o dia a dia que a gente ama, parece se tornar péssimo. Parece que nada nos agrada, parece que tudo é um problema, porque o nosso foco está, às vezes, em algum problema que a gente está passando. E isso acontece também para tudo. Se eu mudo o foco do que eu estava percebendo, as oportunidades começam a ser vistas, as conexões que você cria também começam a mudar de percepção, as decisões que você toma parecem ter mais direcionamento de acordo com o que de fato você quer. Porque a sorte nada mais é do que um encontro entre o seu movimento e a sua atenção. Então, quanto mais consciente você estiver, mais sorte parece surgir. E vamos lá para os 3 passos para você tornar a sua sorte mais ativa dentro de você. O primeiro passo, a gente está falando de clareza. Se eu estou consciente, é sinal que eu tenho mais clareza. E a clareza, ela cria a sorte. O cérebro ele não vai buscar por algo vago. Você precisa direcionar. Quando você não sabe o que você quer, toda oportunidade parece confusa, parece um problema, parece que você não é capaz, parece que você não tem ferramentas, subsídios suficientes. Toda chance passa desapercebida. Mas quando você define a sua intenção, o cérebro começa a identificar melhor os caminhos, as oportunidades. E aqui tem uma coisa que sempre que eu ouvia isso em cursos de neurociência, de comportamento, sempre que eu ouvia esse tipo de coisa, de clareza,
Às vezes eu me questionava no sentido, poxa, Mari, eu falando comigo mesma, mas eu não sei ainda o que eu quero. As pessoas falam que elas precisam ter muita clareza. Você tem que saber exatamente o carro que você quer, exatamente como vai ser a casa que você quer ter, o emprego dos sonhos, a cidade que você quer morar. E a bem da verdade. É que a maioria das pessoas não tá tendo essa clareza ultimamente, porque são muitas opções. A gente vive conectado durante muito tempo, acessando celular, rede social, internet com alta velocidade e altas demandas chegando, input chegando para a gente o dia inteiro. Então, no meio de tantas informações, é difícil, inclusive, você ter clareza do que você quer. E essa clareza, ela é o passo número um. Por quê? Porque o que que vai ser sorte para você se você não sabe o que quer? Imagina aqui para mim, se eu tenho a sorte de achar um controle remoto na rua. Eu posso olhar isso aqui e falar, nossa, mas isso aqui é um controle remoto velho. Eu nem precisava disso aqui. Por que que isso é sorte? Mas se eu, por acaso, tivesse precisando muito de um controle porque o meu quebrou, porque eu perdi e eu não consiga mais ligar a minha luz de LED, eu vou olhar isso aqui e falar, nossa, que sorte que eu achei esse controle remoto. Então, sorte também depende da sua perspectiva e principalmente depende da sua intenção. E aí, voltando ao assunto de que, poxa vida, mas nem todo mundo tem clareza, 100% de certeza absoluta do que se quer. E aí vem um ponto que eu acho muito interessante. Quando você não tem clareza do que você quer, mas você quer encontrar a sua sorte, você quer se tornar mais consciente, o melhor exercício que você pode fazer é direcionar a sua clareza para buscar respostas. Então, por exemplo, ao invés de falar, eu quero um escritório maior para eu poder atender meus clientes, gravar mais vídeos e etc. Vamos supor, eu não tenho essa clareza, eu não sei, mas eu posso intencionar que eu quero despertar clareza, eu quero despertar para ter consciência. A sua intenção pode ser justamente essa. A minha intenção é desenvolver com mais certeza e com mais convicção o que eu quero. Então eu posso intencionar, eu posso repetir para mim. Eu tenho clareza, eu sou uma pessoa confiante, eu tenho certeza do que eu quero. Eu estou descobrindo aonde eu quero chegar, o meu ideal, os meus sonhos. E repetir esse tipo de coisa faz com que você tenha claro qual é a sua intenção desse momento. E de repente, a partir dessa intenção de buscar mais clareza e ter mais clareza, muito, mas muitas sortes relacionadas a destinos e oportunidades vão começar a brotar na sua frente e você vai começar a perceber o que de fato você quer. Então, se você ainda não tem clareza, intencione ter clareza, porque isso já vai te ajudar muito. E depois você retoma a esse passo a passo e coloca no lugar de ter clareza a intenção que agora você desenvolveu a partir disso. Lembra sempre que pessoas sortudas, elas são bem claras e objetivas no que querem e não mágicas, ok? O passo 2 é o movimento, porque o movimento gera encontros. Quando a gente diz que a sorte vai te encontrar, ela vai te encontrar em movimento, porque a ação precede a motivação, não o contrário. Muitas das vezes a gente acha que tem que estar motivado para fazer as coisas, tem que estar com a clareza do que precisa. Não. Sempre que você sentir que não tem motivação, é porque você não está agindo. Então, eu, Mari, não consigo ir para academia, eu não tenho motivação. Começa aí. Se força aí num primeiro momento, que você vai ver que a motivação vai vir, porque você vai colocar em movimento uma ação que vai te fazer bem
Não é algo que não vai te fazer bem, muito pelo contrário. E a partir disso você vai ficar muito mais motivado a continuar. Se você começa um processo, por exemplo, um novo negócio, ou você está buscando um novo emprego, começa a agir em prol dessa intenção, que você vai ver que a motivação para você persistir e continuar vai vir. Quem se movimenta conhece mais pessoas, testa mais ideias, erra rápido e ajusta rápido. Sorte não aparece para quem está esperando, sentado, achando que vai cair do céu. Ela aparece para quem circula, para quem se movimenta. Então, se hoje você está aí pensando, poxa, queria arrumar um emprego, queria começar 2026 trabalhando com alguma renda. Vai andar pela rua, vai ver se de repente não tem uma loja pedindo um currículo por uma pessoa trabalhar meio período. Vai verificar um site, um LinkedIn, vai dar uma olhada, vai entrar em contato com um amigo, conversar, falar que você está pensando em trabalhar novamente, em buscar um emprego. Se você quer criar um negócio, postar nas redes sociais, começa a postar, começa a criar conteúdo, começa a ser visto. Você vai ver como a motivação vai vir e como as pessoas vão te perceber nessa posição. E como a sorte vai parecer surgir do nada. Se você por acaso, eu tenho trava de me comunicar, eu não falo língua, eu moro num país que eu não falo a língua, eu não sou fluente, começa a se expor mais. Começa a buscar um voluntariado, algo que não vai exigir tanta fluência assim. Vai para um café, compra alguma coisa, se comunica, conversa ali minimamente com as pessoas. É isso que vai fazer o movimento gerar as oportunidades e, consequentemente, gerar a sorte. A sorte que você tanto busca está nesse movimento que você precisa colocar em ação. Pensa sempre que quanto menos você se expõe, menos a vida e a sorte têm a chance de te encontrar. O passo 3 e último é reinterpretação. A reinterpretação, ela muda o jogo. Pessoas consideradas sortudas, elas têm algo em comum. Elas reinterpretam as falhas como feedback e não como destino. Então, o que que significa isso? Significa a gente dar novos significados às coisas. Muitas das vezes a gente acha que para buscar um caminho que ali você quer que tenha sorte, você quer que tenha alguém te ajudando, você quer que apareça uma vada madrinha, alguém que vá pegar na sua mão, te ajudar, te dar uma oportunidade, mas você dá o primeiro passo. E aí o primeiro passo, não foi para o caminho certo. Você dá o segundo passo e de repente você falha, você cai. E aí ali você já acha que é o erro, que não é para você e você já desiste. Quando você reinterpreta essas falhas, que eu estou falando como falha aqui para a gente entender, porque para mim falha também não existe. Para mim, todo processo, todo caminhar, ele envolve feedback, ciclo PDCA, ajusta e refaz. Porque isso faz a gente mudar totalmente a química do nosso cérebro. A gente fica com menos aquela sensação de estresse, menos cortisol ativado. A gente tem mais curiosidade em insistir mais uma vez, em cavar mais um pouco. A gente desenvolve mais resiliência de aceitar também escolher caminhos que não são os que favorecem mais aonde se quer chegar ou aonde se quer que a sorte nos alcance. Lembra quando nós éramos bebezinhos? Talvez você não lembre, mas você com certeza já conviveu com alguns bebês, já viu alguns bebês aprendendo a andar. E quando a criança está aprendendo a dar os primeiros passos, para ela dar ali 3, 4 passos sozinha, gente, ela cai quantas e quantas vezes? Quantas vezes ela precisa cair para ela dar vários passos seguidos? A gente, naquele momento, como adulto, a gente estimula. Pode ser que a criança se assuste, o tombo ali deixe ela um pouco até ansiosa, nervosa. Muitas nem lidam com esse sentimento ainda, pela curiosidade, pela vontade de caminhar, elas levantam e continuam. Mas a gente, como adulto, o que que a gente faz com a criança quando ela cai? Quando ela está ali testando um esporte, jogando uma bola, tentando algo novo e ela cai. A gente não fala para ela, levanta,
Tenta de novo. Foi só uma queda. Você só caiu, você só de repente escorregou. Vamos levantar e tentar de novo. A gente não faz isso? Por que que a gente esquece quando a gente cresce e se torna adulto? Que a gente vai cair várias vezes antes daquele passo de confiança vir e ser natural para gente. Por que que a gente não se permite cair e entender que são feedbacks do processo? São formas de aprender. É isso que mantém você em movimento, que é onde a sorte mora, exatamente no movimento. Aquela criança teve a sorte de aprender a andar porque ela insistiu, inclusive cair. Ela insistiu se movimentar e se permitiu reinterpretar a queda. Talvez a sorte que você esteja esperando, ela não seja algo que acontece com você. Ela vai acontecer através de você, através do seu movimento. Coincidentemente ou não, a sorte te encontra. Eu sou a Mari Teixeira e esse é mais um episódio do Caminhada Cast, um podcast para você ouvir num ritmo leve de uma caminhada. Quero aproveitar esse nosso primeiro episódio de 2026 para te desejar um ano de muita sorte, onde você integre clareza, movimento e reinterpretação, para que você não só se coloque mais no game e busque seus objetivos, mas principalmente para a sorte te encontrar sempre. Comenta aqui para mim, você se considera uma pessoa sortuda? Peço também para você avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, deixar um joinha, deixar um comentário, seguir aqui no Spotify ou no YouTube. E lembra, não precisa esperar o momento perfeito. A sorte começa quando você decide caminhar.